Olá, queridos, tudo bem? Deus abençoe a cada um de vocês. Queridos, eu quero deixar uma pequena palavra de fé e reflexão para cada um de vocês. Talvez para você que encontra-se desanimado, que já pensou em desistir da caminhada. Queridos, a palavra de hoje encontra-se no livro de Lucas, capítulo 18, que vai narrar a história de uma mulher, de uma viúva, no qual ela insistia, ela persistia, ter ali com aquele juiz, insistia em impedir que ele fizesse justiça contra os seus adversários. Mas a Bíblia vai falar também que aquele juiz, ele deixou bem claro que ele não temia Deus e nem respeitava homem. Mas isso não foi limite para com que aquela viúva viesse desistir, ou para com que aquela viúva parasse de insistir para que aquele juiz fizesse justiça contra os seus adversários. O que é que eu quero dizer com isso, querido? Na maioria das vezes a gente se desanima, a gente se enfraquece, na maioria das vezes a gente pensa até em parar, em desistir, mas eu quero dizer, faça como essa viúva. Ela persistiu, ela perseverou. Queridos, entenda que na vida de José, na vida de Jó, não foi diferente. Na vida de Moisés também não foi diferente. Esses homens, grandes personagens da Bíblia, da parte do Senhor, eles passaram por grandes aflições, por grandes processos. Analisa-se a história de José. Eu quero que você entenda, se José ele não tivesse suportado o processo em que ele passou, talvez ele não tivesse alcançado o propósito. Qual era o propósito de José? Governar aquela terra, aquela nação. Querido, se talvez Jó ele não tivesse suportado o processo, talvez ele não alcançasse o propósito da parte do Senhor. Isso é fato, é algo em que a Bíblia tem falado, queridos e amados irmãos. Por isso que eu digo, esquece esse negócio de ser pessimista. Seja alguém otimista, alguém que persiste. Não confunda a palavra persistência com pessimista. Não confunda, porque pessoas pessimistas são pessoas negativas. Seja uma pessoa otimista. Insista, persista. Sabe? E quando as forças se acabarem, e quando bater aquela vontade, aquele desespero, aquele desengano, aquela vontade de parar e desistir, clame e glorifique o nome do Senhor. Porque Deus ele é fiel para cumprir. E lembra, queridos, o propósito pode ser, o processo pode até ser grande, mas o propósito é bem maior do que aquilo em que você imagina. O propósito, queridos, é bem maior do que essa dificuldade, essa tribulação que você tem passado. Sabe, eu quero falar a respeito de Ana. Ana passou décadas orando, em busca de um filho, em busca do milagre no qual tanto ela queria. E talvez se ela tivesse desistido de orar por aquela criança no qual tanto ela pedia, talvez não tivesse o menino Samuel, não tivesse nascido, e talvez Davi ele não tivesse sido ungido como rei, porque Deus ele precisava do menino Samuel, assim como ele precisou de levantar alguém como rei, e esse alguém foi Davi. Quem levantou e quem ungiu, quem consagrou? Samuel. Então, queridos e amados irmãos, entenda, na maioria das vezes é necessário com que eu e você venhamos suportar o processo, para que possamos alcançar o propósito. Ou seja, é necessário, queridos e amados irmãos, com que eu venhamos persistir e insistir. Sabe? Persevere, persista. Clame, busque, glorifique o nome do Senhor. Ore, busque. Esse é o segredo de perseverarmos sempre. É o segredo de orarmos sempre sem cessar. A oração, ela tem poder. Nós sabemos que a oração, ela tem poder. E a oração, ela vai até o extremo da terra. A oração, ela vai até o extremo das nossas almas, das nossas vidas. A oração, ela vai além daquilo em que você imagina. Sabe por quê, queridos e amados irmãos? Quantas pessoas não são libertas através da minha e da sua oração? Mesmo em que aquela pessoa não saiba, mesmo em que aquele homem, aquela mulher não queira, em que eu e você venhamos orar pela vida dela, pela vida dele. Mas imagina comigo, analisa comigo, imagina quantas pessoas não são libertas através da tua oração. Quantas pessoas não são libertas através da nossa oração, naquele momento na madrugada, quando você clama, quando você busca, quando você adora o nome do Senhor e você apresenta o planeta Terra, porque quando você apresenta o planeta Terra, você inclui o meu nome de uma forma automática, você inclui o nome de todos aqueles, mesmo que você não tenha citado nomes, mas você incluiu toda a nação, todo o planeta Terra. Então, queridos e amados irmãos, quantas pessoas não são alcançadas, quantas vidas não são libertadas? E ainda escuto pessoas dizerem assim, Deus ele só trabalha na vida daquele que dá lugar, Deus ele só trabalha na vida daquele que quer. Eu já falei em outro vídeo,
Paulo, ele não queria de nenhuma maneira se converter e adorar o nome do Senhor. Então não fique menosprezando o poder desse Deus, não fique querendo diminuir, não fique querendo comparar Deus com o Deus de Baal, não, porque se você quiser ou não quiser, Deus ele vai fazer. Isso é necessário com que Deus ele queira. Se Deus ele quiser operar um milagre na vida da pior prostituta, ele vai operar. E vai trazer para congregar, e vai fazer dela uma missionária, uma grande pregadora da palavra dele. Se Deus quiser, ele vai pegar aquele homem, aquele em que as pessoas não dão nada, aquele prostituto, aquele adúltero, aquele alcoólatra, aquele drogado, aquele psicopata, aquele vagabundo, e vai trazer para colocar, se assentar na mesa com reis e príncipe, e vai fazer com que ele glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é o Deus do extraordinário. Deus, ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. E a Bíblia deixa bem claro, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então fica com essa palavra, glorifique e exalta o Senhor, e para com esse negócio de querer desistir. Ei, insista, persista, seja uma pessoa otimista, coloque isso no seu vocabulário, coloque isso na tábua do seu coração, persista em nome do Senhor Jesus Cristo. Não olhe para os problemas, não olhe para a dificuldade, creia tão somente que esse processo que você tem passado há um grande propósito em tua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, fica na paz e não faça o mal, faça o bem. Viva de uma forma sobrenatural, extraordinariamente. Amém? Curte, comenta, se inscreve se possível for.